Pessoal, essa é a Cris, ela faz parte da comunidade disruptiva, é uma pessoa incrível, que está aí já revolucionando muitas vidas. Cris, conte um pouquinho mais aí, quem é você, por que você veio para cá, como que foi a sua vida, por que você decidiu fazer hipnose? Bom, eu sou contadora de formação, empresária já há uns 9 anos, sempre trabalhei em multinacional e quando nasceu minha segunda filha, eu resolvi montar o meu próprio negócio. E estou até hoje como empreendedora, como empresária. Tive aí uns perrengues no meio do caminho, como todo empresário, né? Esses últimos... O último ano foi muito bom, apesar da pandemia foi muito bom, mas de 2019 para trás, uns 3 anos para trás, eu tive vários problemas que aconteceram durante a empresa mesmo, né? E aí eu fiz formação de educadora financeira, fiz mentoria, formação de mentora, hoje eu sou mentora de negócios também, sou educadora financeira, só que eu fiquei num limbo que não conseguia decidir, assim, eu não conseguia montar outro negócio. Eu vendi um negócio que na minha cabeça era o negócio da vida inteira e não conseguia montar outro. Ficava rodando, né? Tá E não travada. ficava travada. Uhum. Exatamente. E o ano passado, aí desenvolvi várias coisas, fiz constelação familiar, deu uma melhorada, fiz outras situações, barra de axis, algumas coisas assim, e deu uma melhorada, mas não resolveu. Né? Então ficou uns 3 anos, assim, mais ou menos. E a minha mãe tem fibromialgia. Eu fui pesquisar o que podia curar a fibromialgia, e falaram que a hipnose podia curar a fibromialgia. E eu fui pesquisar mais, e nas pesquisas cheguei na Leones, e gostei do curso, tudo. Cheguei em uma outra escola, mas aí eu não senti que era o que eu queria. E cheguei na Leones, eu falei, gostei do método de vocês, né? Então eu fiz o ano passado, em junho, eu comecei a formação. Acho que foi aí, terminei em novembro, né? Contando terapia, estágio, mais ou menos, finalizei no final do ano. Só que muita coisa destravou. Então, meus negócios do ano passado, além da hipnoterapia, o meu negócio, a minha empresa deslanchou. Então, hoje, no mínimo, sem fazer nada, eu fecho 2, 3 clientes por mês, por exemplo. Uau. Entendeu? E da hipnoterapia, eu acabei a formação, porque também eu estava esperando fazer estágio, tudo. E em dezembro, eu já fechei pacote para começar em janeiro a atender a hipnoterapia. E já estava atendendo pessoas conhecidas já, né? Então, empresárias que eu conheço, que o meu foco, eu fui buscar, além de tratar a minha mãe, usar como ferramenta na mentoria. A terapia, como a hipnoterapia como ferramenta na mentoria, porque muitos empresários acontece o que aconteceu comigo, né? Travam, não vai para frente porque tem realidades limitantes e tem outras situações. Então, eu fui buscar como ferramenta para usar na mentoria. E no fim, hoje praticamente eu não faço mentoria, faço mais para quem vem para a minha empresa contábil e para uma outra empresa que eu tenho de BPO financeiro. Mas, e ainda uso, né, quando vem, eu vejo que tem alguma crença, espera aí, vamos fazer uma técnica aqui, você me aceita fazer uma técnica de hipnoterapia? Ah, aceita, aí eu faço, e essa semana mesmo atendi uma cliente, que ela veio para fazer mentoria, tudo, e eu fiz a técnica de hipnoterapia, ela estava com um problema de dissolução de sociedade, que ela não tinha coragem de dissolver. Só para a gente não aprofundar muito nesses casos. Tá bom. Então, resumidamente, você estava lá limitada por causa da sua empresa, você não estava conseguindo fluir, e aí você tinha a questão de querer ajudar sua mãe, você procurou várias tentativas, várias outras abordagens, melhorou, passou ali, fez um carinho, mas não melhorou 100%, e aí você encontrou um substituto, e aí foi onde você conseguiu romper a realidade limitante que você estava vivendo. Exatamente. Romper o padrão. E aí hoje você está conseguindo agora ter clientes, já está conseguindo atender, já está conseguindo remunerar, já teve o retorno de volta do valor investido no curso. Sim. É tudo isso. Maravilha, já. Que incrível. Resumindo isso. E só por curiosidade, você conseguiu ajudar sua mãe com fibromialgia?
Eu já estou atendendo ela, só que ela ainda não. Eu fiz algumas sessões, só que assim, ela tinha preconceito contra a hipnoterapia e veio a pandemia, então eles são de idade, então eles ficam mais isolados e ficam com medo. Ah, não deu Então tempo. ainda não, Uhum. não deu, não terminei o tratamento ainda. Entendi. Ótimo. Legal. Depois Mas conta já pra gente, melhorou, ela compartilha. tinha insônia e eu já curei a insônia dela, por exemplo. Perfeito. Olha que Em incrível. Que 2 incrível. sessões eu curei a insônia dela. E tem gente que toma remédio para insônia a vida inteira e não consegue sair disso. Olha só que louco. Exatamente. E esse é o mais legal, né? A gente começa a aprender essas técnicas e faz uma grande diferença na nossa vida como um todo, na nossa família, né? E a gente começa a fazer. É tão natural, não sei você, mas pelo menos eu e meu irmão, é tão natural que todo mundo que Sim. tá ao nosso. A gente fala assim: não, calma aí, senta aqui que a gente vai conversar. E aí ajuda as pessoas. Em Aí, poucos minutos, né? Às e vezes o a mundo pessoa fica nem muito sabe que a melhor. gente está usando técnica de hipnose, né? Então, Exato. na segunda, por exemplo, eu usei até, peraí, deixa eu fazer uma técnica com você. Ela nem sabia que era hipnose, mas funcionou, mas deu resultado para essa Muito bem. uma questão de mais de um ano. Ela me ligou ontem e falou assim: Cris, você não acredita, eu resolvi uma questão que eu estava mais de um ano tentando resolver e não resolvia. E eu Perfeito. consegui chegar lá e falar e resolver. E aí, galera, quem quer ajudar um parente próximo? Como seria se você pudesse ter essa ferramenta que a Cris tem para ajudar as pessoas? Seria incrível, né? É aqui, ó. É isso que isso vocês estão aprendendo. Agora só precisa praticar, gente. Só precisa praticar. Maravilha. Cris, vamos lá. Então, como eu posso te ajudar? Você já colocou lá na folhinha, lá no nosso cadastro, lá que você queria trabalhar emagrecimento? Me fale melhor sobre isso. Como eu já resolvi a outra questão principal, hoje eu estou acima do peso, então o meu peso que eu me sinto confortável é 65 quilos, hoje eu estou com 80. No último ano, eu não tenho aumentado, se manteve o peso, né? Mas nos últimos 3 anos, antes desse último ano, foi quando aumentou e chegou a 80 quilos. E eu não consegui baixar. Então, mesmo controlando a alimentação, algumas coisas, eu não consegui baixar. Só que, por exemplo, eu não faço atividade física, às vezes eu começo, mas paro. E aí eu dou a desculpa do trabalho, que é muito trabalho, alguma coisa que não tem tempo, por causa de casa e filhos. Você ia perguntar, Felipe? Eu só queria colocar para as pessoas que estão aqui que eles começarem a reparar que tudo que a gente ensinou nas aulas 1, na aula 2 e hoje até agora, a gente vai começar a aplicar. Então comecem a reparar que isso faz parte do aprendizado de vocês, tá bom? Então comecem a anotar as perguntas, comecem a anotar o que a gente está falando, conversando, brincando aqui, tudo isso, tudo aqui, gente, faz parte da terapia, tá bom? Então, Cris, e aí então você está falando aí que você não engordou, tal, mas... No último ano eu mantive, mas não é o peso ideal, mas também não emagreci, né? Certo, mas você começou a engordar, você já foi magra, como é que era isso? Desde criança, não? Olha, com 21 anos eu pesava 49 quilos. Eu sempre fui magra a vida inteira. Eu só comecei a engordar depois que eu casei e eu comecei a trabalhar em multinacional, almoçava fora e trabalhava, virava a noite trabalhando, trabalhava muito, foi quando começou a engordar. Então tá, você começou a engordar, então, depois que você casou. Mas não foi, mas é porque você casou e junto com isso você também trabalhou na multinacional. Exatamente, eu tinha, era um trabalho bem estressante, era de controladoria, não tinha horário, era longe de casa, então era bem estressante. Apesar de eu gostar, era estressante. Lembra disso, pessoal, olha só, ela já está colocando aí já uma sensação, tinha um estresse. Então o comportamento dela estava sendo regido pelo estresse. E aí você então começou a engordar ali você tinha 65, você falou, né? Isso. Não, é uma média de 60. Eu tinha uns 60 quilos, mais ou menos, nessa época, quando eu casei. Aí você começou a engordar. E aí, quando que você parou de... Você teve alguma vez que deu um pico, não deu? Como é que foi isso? Às vezes que deu pico foi às vezes que eu tive mais estresse de trabalho mesmo, que eu trabalhava, mas não o fato de trabalhar muito ou de virar à noite, nada disso, mas o fato de por exemplo, eu precisava, minhas filhas nasceram, eu precisava sair em determinado horário, eu ligava em casa, tipo, quase meia-noite, minha filhinha chorando, porque a mamãe não estava em casa, pedindo para eu ir embora e eu não podia ir embora.
Então, esse tipo de situação me angustiava, me deixava triste, mas eu não podia ir embora. E eu não, você ficava meio sem saber o que fazer, e isso acabava gerando estresse, né? Então, eu comia muito rápido, porque quando eu era adolescente, por exemplo, o pessoal reclamava, ou criança, falava assim, você come muito rápido, você tem que comer muito devagar, porque todo mundo acabava de comer, eu acabava 1 hora depois. Eu demorava para comer, comia pouco, e nessa época eu percebi que eu comia muito rápido, então essa coisa de comer devagar, de comer pouco, já não tinha, porque eu comia rápido porque eu tinha que voltar para trabalhar, entendeu? Então você E mudou até seus hoje eu hábitos, como você foi rápido para ainda. lá e aí começou a comer rápido, certo? Até Legal. hoje Eu eu já tinha um como rápido. comportamento aí. E teve algum momento na sua vida que foi marcante negativamente, seja na fase adulta, na fase criança, teve algum momento marcante negativamente? Não, não, assim, que teve na fase adulta foi essa questão da empresa, que eu tive problema com sócio, eu vendi a empresa, eu tive problema com quem comprou a primeira empresa, e aí foi 2 anos bem estressantes, assim, para resolver todas essas coisas, porque acabou sobrando para mim, né? Legal. Então você teve esse momento então, de romper essa empresa aí, e aí você viu, foi estressante, não? Como que foi? Que eu lembro assim que a gente pode, não chegou a ser um trauma, mas que pode ser considerado como algo que marcou bastante negativo foi essa fase. Certo. Mas não tem um momento pontual, assim, tipo, quando você teve que, sei lá, vender a empresa, foi muito forte ou não? Isso foi tranquilo? Não, foi uma. Assim, nas auto-hipnose, no tratamento, a gente identificou que foi principalmente na saída da minha primeira sócia, porque ela saiu no momento que não era para sair, entendeu? E aí eu não tinha braço para assumir tudo. A gente estava com uma empresa, com uma startup, com outros projetos. Então ela saiu porque voltou para o corporativo e eu acabei assumindo tudo isso. E assim, eu fui fazendo, sem pensar, entendeu? Porque eu não tinha tempo para pensar. Então, eu fui fazendo o que tinha que fazer, resolvendo o que tinha que resolver. E aí, quando eu vi, já tinha passado 2 anos, por exemplo. Perfeito. E como que é hoje? Você tem algum problema de saúde? Você tem problema de... já viu sua tireoide? Tem algum problema assim? Fiz, final de ano, fiz todos os exames com endocrinologista, cardiologista, ginecologista, tudo zerado. Não tem nada, 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 nada. Deu Maravilha, legal. colesterol, deu assim, tipo, quase chegando no valor lá que seria alterado, né? Então, o que ela falou assim, precisa de atividade física. E você fazendo atividade física já não vai passar do limite, E né? você tá fazendo? Até o Natal eu estava fazendo caminhada todos os dias há quase 2 meses. Aí Isso era depois do suficiente? Natal... Oi? Isso era suficiente já pelo que a médica tinha indicado, não? Olha, eu até dei uma emagrecida de uns 2 quilos, mais ou menos, 2, 3 quilos. E me sentia muito bem. Então, todas as vezes que eu vou caminhar de manhã cedo, eu me sinto muito bem, eu produzo muito mais no trabalho, em casa, em tudo. Então, assim, eu fico muito bem realmente durante o dia e eu acabo me alimentando melhor também, porque eu como com mais Por que você tranquilidade. parou? Porque veio o final de ano, aí foi para a fase vermelha da pandemia de novo, eu viajei. Aí teve essas épocas de chuva de manhã, então porque eu faço caminhada na rua, então quando chove não dá para fazer caminhada. Aí tem várias desculpas verdadeiras, né? É exatamente isso, é a mentalidade aí. Perfeito, Cris. E aí, como você quer se tornar? Quem que é a Cris que já rompeu essa realidade limitante? Quem que vai ser essa Cris? Uma pessoa saudável, bonita, elegante. Então eu trabalho muito com a minha imagem, porque eu faço bastante vídeo, né, bastante Mas ó, coisa, vamos lá, então bonita, elegante, isso é impalpável. saudável. Se uma pessoa bonita, para mim, é diferente da pessoa bonita para meu irmão. O Não, eu que quero é me ser sentir bonito? bonita. Eu quero me sentir Isso, bonita. perfeito. Bom, é Então, assim, na então, verdade eu me sinto bonita hoje, mas eu gostaria de estar mais magra. Eu gostaria de colocar uma roupa, por exemplo, e não estar lá a barriguinha e ter que ficar arrumando a blusa para não aparecer que minha barriga tá redondinha, entendeu? entendi, legal. Então tá, então você está se sentindo bonita, se sentindo magra. Magra quanto? Quantos O quilos? peso que eu me sentia melhor é com 65 quilos. Então Tá, hoje eu tô não com é o que você 80. sentia, não é o que você sentia. Eu quero saber o que você quer sentir.
Qual que é? Eu quero, Qual o peso eu que quero você estar com esse peso, 65. tem? Perceba que uma palavra muda tudo. Por isso que eu estou frisando aqui, porque pensar no passado não quer dizer que ela fazer isso, ela está frisando o quê? O passado ainda controla o meu futuro. Não é isso que a gente quer. A gente quer fazer que ela comece a construir o futuro dela sem basear no passado. Por isso que eu friso que não é o que ela fazia, o que ela gostava, é o que ela quer. É o que eu quero hoje. Eu quero Perfeito. poder vestir algumas roupas que eu guardei lá, que eu ainda sei que eu vou vestir elas de novo. Perfeito. E você vai bater uma foto e mandar lá na comunidade quando você conseguir isso. Tá bom. Maravilha, Cris. Então tá bom. Então você vai ser uma pessoa então que vai estar se admirando mais, vai estar uma pessoa mais magra, que não vai ter barriga, que vai ser saudável. Como que é ser saudável? Como que é a Cris saudável? Saudável é eu sentar para trabalhar, produtiva, com uma energia boa, não me sentir inchada, porque às vezes você acaba ficando inchada porque Eu vou te você falar uma come algo coisa, a mais. nada disso é saudável. Eu vou te explicar o porquê. Imagina isso aqui, ó. Eu tenho uma pessoa saudável, não quer dizer que ela é mais produtiva. Isso não tem a ver com saudável. Sim, quando eu tô. Então, mas a pergunta é, o que é uma pessoa saudável, Cris? Não o que você vai estar fazendo quando você é saudável. Quem é a Cris saudável? E por que você tem que ter clareza disso? Porque senão, você só vai se basear em quem você está sendo nos resultados. E você não tem que se basear só nos resultados, tem que se basear em você primeiro. Quem você quer ser. Eu saudável? Mesmo, por exemplo, vou trazer a sua linguagem de empresa. Uma empresa saudável não é uma empresa que tem milhões. Uma empresa saudável, ela tem lucro. Exato, exatamente isso. Então, se ela tiver R$1 de lucro, ela já está mais saudável. E aí ela vai depois 2, 3. Mas agora o que você está me dizendo eu já vou ter 1 milhão. Então, não quero que você olhe para isso. Eu quero que você olhe para o que é ser uma pessoa saudável. Quem é a Cris saudável? Feliz, tranquila. O que ela faz o que você não faz hoje? Coloca roupas mais bonitas, mais elegantes, por exemplo. Ok. O que mais? Não precisa colocar a roupa mais larga. Pode colocar uma roupa mais justa. Ok. O que mais? O que mais? Eu não fico cansada, não vou ficar cansada, eu fico mais ativa, né? Porque se eu tô saudável, eu tenho mais disposição para fazer as coisas. Mas isso está contando, Cris, você está me falando do resultado de uma pessoa saudável. Eu quero saber qual é a característica da Cris saudável. Não o resultado que ela colhe. Eu vou te falar uma diferença. Por exemplo, o que é, vou trazer o seu metáfora, qual é a diferença de um contador e de um engenheiro? Ambos mexem com números. Na verdade, o contador mexe menos com números do que engenheiro. Mas qual é a característica de um contador? Um contador, ele vai lá e vai olhar as empresas, vai olhar a parte estável da empresa, vai olhar a parte das leis das empresas. Eu estou falando o que é o contador, o que é a característica de um contador. Se eu falar para você assim, olha, essa profissão, ela vai olhar como que fica um prédio, como que faz para um prédio ficar erguido, ele vai calcular as medidas de um prédio. Eu já sei que é engenheiro. É um engenheiro, exato. Então, o que você está me falando é, olha, essa pessoa, ela consegue curtir a vida, viajar e tudo mais. Mas não dá para definir se ela é saudável. E aí já é um ponto de por que você não está conseguindo ser saudável. Você não consegue definir o que é a Cris saudável. Você só está falando dos seus sonhos e não de quem você tem que ser. Eu não sei responder essa pergunta, então. Eu sei. E, gente, vocês estão vendo aí, muita gente pode estar nesse espaço, ou o seu paciente pode estar nesse espaço. Então, presta atenção nisso. Então, vamos lá. Uma pessoa saudável. O que uma pessoa saudável estaria comendo? Comidas saudáveis. Legumes, salada, tomando bastante água. Perfeito. Você faz isso hoje? Faço. Só não como fruta. Eu não tenho hábito. Eu gosto, mas não tenho hábito de comer fruta. Então, por exemplo, se eu sinto vontade de comer uma sobremesa, um doce, eu já vou direto no doce. Eu não vou na fruta. Então, o que você está fazendo? E sempre tem fruta aqui em casa. Qual é o seu comportamento? Lembra-se? Você viu a aula de ontem? Você assistiu a aula de ontem? Sim, sim.
Futuro provável. Qual é o seu comportamento? Qual é o futuro limitante? Qual é o seu comportamento hoje que você está tendo que não consegue, você não faz você emagrecer? Não faz você ser saudável? Não fazer atividade física e não comer fruta, por exemplo. Porque o resto da minha alimentação é tranquila. Assim, eu não tomo refrigerante, Então vamos fazer assim, não como comida gordurosa. Tá, mas alguma coisa você faz além disso. Você vai começar a comer fruta, não vai dizer que você vai emagrecer. Alguma Não, mas coisa eu você deve posso comer. substituir as frutas por um doce, por exemplo. Em vez de Então pegar um pedaço de ok. goiabada, uma Então o bolacha, comportamento que você está fazendo é comer chocolate. doce, comer barra de chocolate e tudo mais. Ótimo. Mesmo não Então, comendo em excesso, eu sei que faz diferença, então qual né? é a diferença de você A para a fruta Cris seria mais saudável? saudável. Ela não vai comer doce, ela vai comer fruta. É isso? Isso é uma das diferenças. Perfeito. E além disso, vai fazer atividade física. Exatamente. Perfeito. Se a Cris parar de comer doce e comer fruta e começar a fazer atividade física, você acredita que você vai emagrecer? Com certeza. Perfeito, é isso. E aí você não precisa pensar no resultado. É isso que eu falo, a felicidade está na jornada e não no resultado. Você tem que estar Sim. bem fazendo exercício físico e comendo saudável, parar de comer doce. E aí quando você faz isso, você nem liga pro peso. Quando você menos espera, você, opa, já emagreci. E aí tá É bem. verdade. É isso, esse é o ponto. Mas muito bem, então, vamos lá. Então, Cris, então agora você consegue chegar no seu local seguro sozinha? Consigo. Então, chega lá no seu local seguro. Quando chegar lá, me avisa. Tô lá. Maravilha. Cris, me fala, permanecendo de olhos fechados e relaxado, me fala como é seu local seguro. Ela tem bastante verde, é uma, uma fazenda. E aí, nesse espaço, que é o meu local seguro, tem bastante grama, verdinha, árvores, tem mangueira, tem pé de jaca, tem um rio que corre com uma cachoeira pequena, Uhum. tem minha rede lá, que eu gosto de ficar descansando de vez em quando. Perfeito. E tá um Maravilha. clima bem agradável. E agora, Tá? então, veja a Cris que já rompeu esse padrão. A Cris que já agora é saudável, que deixa de comer doce e ela começa agora a comer fruta, que consegue fazer atividade física. A Cris que está vestida bem, bela, está elegante. A Cris saudável. Veja essa Cris saudável. Ok. Como que ela está vestida? Ela tá, ela tá de biquíni, não tá de maiô. Legal. Tá de biquíni com uma saída de banho por cima, tá perto da cachoeira. E ela tá feliz, tá leve, tá tranquila. Uhum. Como está a postura dela? Tá uma postura reta, assim. É uma postura elegante. Legal, ótimo. Pergunta para ela se ela pode ajudar. Sim, Pergunta para ela, de 0 a 10, que nota ela te dá? 0, o oposto a ela e 10 igual a ela. 7. O que falta para chegar a 10? Emagrecer. Ok? O que mais? Fazer atividade física. O que mais? Ser decidida para criar bons hábitos. O que mais? Ser determinada. Qual a diferença de decidido e determinado? Você pode ser determinada, mas pode não tomar a decisão, ficar postergando a decisão de criar novos hábitos. Uhum. O que mais? Melhorar a alimentação. O que mais? Só isso.
Perfeito. Desses 4 pontos, fazer atividade física, ser decidida, ser determinada e melhorar a alimentação, qual é o principal que você tem que começar a trabalhar agora? Melhorar a alimentação. Perfeito. Então, Cris, pergunte para ela, o que ponto que eu tenho que melhorar a minha alimentação? Substituir o doce. O que mais? Comer mais devagar. O que mais? Determinar o tempo para a hora da refeição, sem comer correndo e já sair para fazer outras coisas. A hora da refeição é a hora da refeição. Tem que prestar atenção no que está comendo. O que mais? Prestar atenção no que está colocando no prato. Selecionar o que vai colocar. Tomar mais água. Mais. Não tomar líquido durante a refeição. Mais. Só isso. Ótimo. E agora vamos começar com o primeiro. Substituir o doce pela fruta. O que impede você de conseguir isso? Tomar vergonha na cara. Tomar vergonha na cara. Isso Nada. é o que os leigos pensam. Mentira. Se fosse nada, você já tinha feito. Tem algo que te impede. Questione ela. O que me impede? Você já passou por isso. O que me impede? E aprofunde na resposta. Ela falou que comer a fruta dá mais trabalho, porque tem que cortar, tem que lavar, e o doce está mais acessível. Certo. E como eu fico correndo, sempre correndo, então o doce está ali mais prático. A bolacha. Tudo que você falou, tudo está relacionado a tempo, praticamente. Pergunte para ela, se eu conseguisse parar de correr, eu conseguiria fazer tudo isso? Falou que sim. Perfeito. Então agora, pergunte para ela, qual é a razão de eu estar correndo? Por que eu corro tanto? Qual é a razão positiva de eu estar correndo? Para entregar tudo aquilo que eu me comprometi. Para fazer tudo que eu preciso fazer durante o dia. E o que vai acontecer se você não entregar tudo? Eu não vou estar cumprindo o que eu prometi para o cliente, ou estar deixando a minha casa confortável para os meus familiares. Como que deveria ser? Pergunte para sua eu do futuro, sua eu ideal. Como deveria ser? Eu deveria me organizar melhor para ter tempo de fazer tudo o que precisa e saber dizer não quando não dá para fazer algo. O que impede você de se organizar melhor e dizer não? Faltar com a minha palavra, com o que eu prometi. Então, peraí. Vamos com calma. O que impede você de se organizar melhor? Nada. Se fosse nada, você já teria feito. Então é mentira isso. Você está vivendo uma mentalidade de ilusão. O que te impede de se organizar melhor? Pergunte para sua eu do futuro. Parar para me organizar, para pensar em cada coisa que precisa ser feito no começo do dia, por exemplo, ou um dia antes.
E o que te impede de você fazer isso? Parar para pensar. Porque eu tô sempre correndo, tô com muita coisa para fazer. Certo. Então, você está sempre correndo. Olha só o que você me falou. Você está sempre correndo. E aí você, com isso, não consegue se organizar. E você continua sempre correndo. E aí você não consegue se organizar. Então, correr e organizar é uma consequência de algo. O que está fazendo você correr e não se organizar? Você disse aqui não saber dizer não. Ela falou que é porque eu tenho compromissos, principalmente financeiros, para cumprir, e que se eu não fizer, eu não tenho quem faz as coisas. Eu tenho que entregar para receber. Ok. Mas pergunte para ela, isso tem a ver com saber dizer não? Ela falou que eu só não sei dizer não para minha família, para as coisas de casa. No trabalho eu sei. Certo. E como isso te impede, como isso faz você ficar correndo? Não saber dizer não. Porque se eu não fizer, não tem quem faça, porque as meninas são pequenas e meu marido também trabalha. Então eu tenho que fazer. Então você tem que fazer as coisas da casa e as coisas do trabalho, é isso? Exatamente. E é isso que faz ficar corrido. Isso. Então pergunte para ela, como deveria ser então? Eu tenho as coisas da casa para fazer, as coisas do trabalho, eu não tenho tempo nem para me organizar, eu não posso dizer não. Então como deveria ser? Eu tenho que ter mais receita para poder pagar uma pessoa para vir mais dias para organizar a casa. E aí que tá, você não precisa que nada mude para que você consiga fazer as coisas que você quer. Você pode construir isso. Pergunte para ela o que você precisa aprender ou compreender para que você consiga isso. Preciso aprender que se eu não fizer, não é o fim do mundo. Que todo mundo vai continuar suas vidas, eu vou continuar fazendo minhas coisas, e que se não fizer hoje, faz amanhã, e o outro ajuda, e assim vai. Ótimo! Como você se sente sabendo disso? Bem, Ótimo! Então agora veja você não fazendo as coisas. O que acontece? nada. Todo mundo está normal, cada um fazendo o que precisa ser feito. Perfeito! E agora que você não fez as coisas, você teve tempo. E o que você faz com esse seu tempo? Cuida de mim. Ótimo! E quando você cuida de você, o que você faz? Eu me sinto saudável, eu O que você como, faz? O que você faz? como com mais tranquilidade, Perfeito! descanso mais. Ótimo! E você pode se organizar mais. Você pode ter tempo para você respirar, para que você consiga olhar para sua agenda e se comprometer e deixar uma hora marcada para você poder comer. Sem se Sim, preocupar, sem precisar comer rápido, sem precisar substituir o doce, sem precisar comer o doce ao invés de comer a fruta porque você não tem tempo. Como você se sente sabendo disso? feliz. Ótimo. E agora, por que você não pode dizer não para as pessoas? Já que você achava que você não podia dizer não para as pessoas da sua família. Porque são minhas filhas. Hum, E tem coisas que a idade delas não, às vezes é perigoso elas fazerem, ou não é coisa para a idade delas. perfeito. Deixa eu te perguntar, sua mãe alguma vez na sua vida te disse não? Várias vezes. E por que você não pode dizer não? Não, eu falo não, mas tem coisas que eu, é como se eu estivesse protegendo elas. Protegendo do quê? De se machucar, ou
ou de tirar o tempo que elas têm para se divertir, para brincar, para estar fazendo coisa de casa. Uhum. Pergunte para sua eu do futuro, como deveria ser? Todo mundo fazendo junto termina mais rápido. Ótimo. E o que você E precisa não aprender ou pesa para ninguém. compreender? O que você precisa aprender ou compreender para conseguir fazer isso? Para que todo mundo faça junto. Que elas já têm capacidade para me ajudar em algumas coisas, que eu não preciso poupar elas de assumir tudo sozinha. Uhum. Perfeito. Então agora olhe você para suas filhas e diga para elas o que elas podem fazer. Imagine suas filhas aí agora com você e o que você pode falar para elas. Que elas já me ajudam. No que eu peço, elas me ajudam. É que eu não peço, às vezes, por isso, para proteger, para poupar. Pergunta para o seu eu O do problema não futuro. está com ela. O problema não está com elas. Pergunta para o seu eu do futuro. Eu preciso protegê-las? Falou que não. Pergunte para ele. Se eu fizer isso, pergunta para sua eu do futuro. Se eu fizer isso, se eu deixar elas trabalharem, como isso vai ser bom para elas? Elas vão ser mulheres mais responsáveis, mais independentes. Ótimo. Então, do que você tem Como medo? eu fui criada. Do que você tem medo? Do que você tem medo de que elas... Por que você está protegendo elas do quê? Não tem motivo para proteger. Pergunte para o seu ideal, então por que eu estava protegendo? Qual é a razão positiva de eu estar protegendo elas? Protegendo do quê? Porque elas foram criadas sempre com empregada vindo todo dia, elas não precisavam fazer as coisas. E de repente elas precisam ajudar. E aí eu É isso. tenho dó delas. Por que você tem dó? Dó do quê? Porque Pergunte eu para o acho. Porque elas são crianças. Ok? E pergunte para eles, deveria ser assim? Eu tenho dó das minhas filhas? Sendo que se eu deixar elas fazerem, elas vão evoluir? Não. Então, do que você vai proteger elas? Do que você tem dó delas se elas não precisam de proteção? Pergunta para o ideal, por que você está com dó delas? Porque se eu não gostaria de fazer, por que eu vou pedir para elas fazerem uma coisa que nem eu queria estar fazendo? Isso é o ideal que falou? É. Mas por que você tem dó delas? Sendo que isso é bom para elas. Porque é algo que toma tempo. E elas podiam estar aproveitando de outra forma. Perfeito. Mas e agora? Elas já como, são responsáveis, então e assim. como elas poderiam aproveitar isso? Como isso poderia ser algo benéfico para elas? Porque enquanto você achar que você está sacrificando, se matando literalmente para ajudar suas filhas, você não percebe que você está sendo um mau exemplo para suas filhas. E você não está percebendo que você, na verdade, não está fazendo elas se tornarem pessoas mais fortes. Porque você não está dando o exemplo de se alimentar direito. Lembre-se, se você não cuida da sua vida, não tem quem cuide. A coisa mais importante da sua vida é você. É mais importante você do que suas próprias filhas, porque se você não existir, as suas filhas não existem mais. Se você não existir, as suas filhas vão ficar perdidas.
enquanto você colocar suas filhas em primeiro lugar que você vai continuar sofrendo. E a grande questão aí é que as suas filhas podem adorar fazer o que vocês querem. Pode adorar te ajudar. Então saia dessa ilusão de que isso vai ser ruim para elas. Seu eu ideal mesmo acabou de te dizer. Não sou eu que estou te falando, é seu eu ideal. Que vai fazer elas se tornarem mais maduras. Como você se sente sabendo disso? Bem. Ótimo. Tranquila. Então agora, veja suas filhas no local seguro. E agora, fale para elas. Fale para elas o que elas devem fazer. Elas precisam me ajudar para que a gente termine mais rápido e possa se divertir juntas. Ótimo. O que elas vão ajudar a fazer o quê? As tarefas da casa. Perfeito. Dá um exemplo aí, uma coisa da casa. Varrer uma casa, passar um pano, Ótimo. enxugar uma louça. E agora, melhor ainda, vocês não vão fazer isso para começar a se divertir. Vocês vão se divertir fazendo isso. Vocês vão criar para ter. Não vão esperar terminar de limpar a casa para vocês se divertirem. Vocês vão se divertir limpando a casa. Pergunte para o ideal, como que eu posso me divertir limpando a casa com minhas filhas? Eu já vi, já. Como? Dançando com a vassoura. Perfeito. E como se foi molhando para na banheira. E como é ver isso? Como que é sentir isso? É muito bom. Como é se divertir e ser feliz com a sua filha, independente do que vocês estejam fazendo? Muito bom. E olha só, você consegue ter mais tempo para você e mais tempo se divertindo com a sua filha. Porque enquanto você está cuidando da casa sozinha, suas filhas não estão com você. E você perde tempos preciosos para se divertir com a sua filha. Verdade. Filhas. Muito bem. E agora, você agora brincando, se divertindo com as suas filhas, veja você no futuro. Como está a sua alimentação? Tem bastante verde no meu prato. Ótimo. E depois que você termina o almoço, como que faz? O que você faz depois? Eu estou comendo uma manga. Ótimo. Maravilha. Perfeito. E aí, como que tá aí, no seu dia a dia, aí no futuro? Você em algum momento faz atividade física, não faz? Como tá? Estou fazendo à tarde. Final da tarde. Perfeito. E como está sentindo? Porque eu me organizei no horário de parar de trabalhar, então eu consigo fazer à tarde junto com elas e com o meu esposo. Maravilha. Tá divertido. E agora pergunte para o seu eu do futuro. Agora, eu tendo essa nova mentalidade de 0 a 10, que nota você me dá? Sendo 0 oposto a você e 10 igual a você? 10. Ótimo. Então agora olha ela nos olhos, agradeça a ela, diga que você a ama e se despeça dela. E no seu tempo você vai voltar, poder abrir os olhos, lembrando de tudo que aconteceu, sentindo 10 vezes melhor do que antes, sentindo bem energizada. Muito bem. Muito bem, maravilha. Vou arrumar a maquiagem. E agora me fala aí, quanto que é 22 mais 37? 59. 59, muito bom. Como tá se sentindo? Tô bem, tô muito bem. Tô muito leve. Bem. O que você pode dizer para essas pessoas que estavam aí te observando, que estavam aprendendo com você?
que por mais que a gente acha que a gente sabe as coisas da vida e que a gente está fazendo a coisa certa, nem sempre é o que é certo para a gente, né? A gente não está se colocando em primeiro lugar, que a gente tem que primeiro se colocar em primeiro lugar. É o que você falou em algum momento aí. Se eu não me cuidar, as coisas não vão sair da mesma forma. Se eu ficar doente, se eu não estiver aqui, não vai, alguém vai ter que fazer. Sim. Né? Então, que seja de uma forma divertida e não com tanto peso, né? Muito bom. E aí, galerinha, vamos ver, perguntar aqui pro pessoal, o que vocês acharam? Para quem aí foi disruptivo? Comenta aí, galerinha. Enquanto isso, Cris. Até eu vi uma resposta aqui, um comentário aqui, Felipe. Ao invés de dar sugestões, a própria pessoa vê as soluções. Mas essa que é a mágica da hipnose, né? Quando você está fazendo a terapia, você usa as palavras da própria pessoa, do eu ideal, você não sugestiona nada. Aí vocês vão aprender isso muito bem. Então, assim, recomendo, inclusive, quem fizer o treinamento, que tem que fazer o estágio, tem que fazer o tratamento, porque são esses passos que dá essa maturidade para a gente na hora de atender, de não criar o nosso mapa, né? Acho que vocês já falaram disso, né? Da meta-modelo. Então, assim, não criar o nosso mapa e sim olhar para o que a pessoa está falando, usar as palavras da pessoa, e isso é o que vai dar mais efetividade para o tratamento. Exato. E olha só como interessante. Isso que você falou, Cris, é exatamente o que eu falo para as pessoas, só que as pessoas têm dificuldade de sacar. E é normal você ter dificuldade de pegar isso. Muita gente falou assim, quando você começou a relatar, as pessoas falaram assim, você tem que procurar um nutricionista, você tem que ter uma educação alimentar. E o problema não estava ali, gente. O problema não estava ali. Porque a Cris, todo mundo sabe como se alimentar melhor. Todo mundo sabe como fazer atividade física. Isso não é segredo. Você joga no YouTube, joga no Google. Isso aí você consegue muito fácil. Só que a grande questão, ela poderia... Você chegou a procurar um nutricionista, Cris? Eu fui na endocrinologista, ela passou a recomendação para ir no nutricionista e eu não fui no nutricionista. Porque eu não fui, por quê? Porque eu sabia que não ia adiantar, que eles iam passar não sei o quê, e eu não ia fazer, porque o problema não estava ali. Exatamente, o problema não estava ali. Ela poderia ir na nutricionista, ela podia passar a receita, podia que for, ela não ia conseguir fazer, gente. Pensa nisso. E aí é onde está o disruptivo. Eu poderia falar para ela, agora você vai começar a comer bem, agora você vai começar a comer bem. O que ia acontecer? Ela não ia ter tempo e eu não ia resolver. Então, ser disruptivo é você encontrar exatamente o que está para ela impedindo de conseguir. O que é interessante, né, Felipe? Assim, mesmo eu sendo já hipnoterapeuta, jamais imaginei que o que estava me boicotando, vamos falar assim, era a questão de eu estar querendo proteger as minhas filhas. Você vê? Jamais pensei isso, entendeu? Principalmente porque elas nunca disseram não para mim quando eu peço alguma coisa. Elas ajudam, então assim, eu estava fazendo isso porque eu queria fazer, não porque eram elas que estavam, entendeu? Eu jamais imaginei que seria isso. E é aqui aonde está o disruptivo, é aqui aonde a gente fala que é cirúrgico, gente. Tinha muita gente falando assim, mas cadê a parte do emagrecimento? Gente, o que não é normal vocês pensarem no óbvio, né? No óbvio, vai fazer uma hipnose para ela começar a comer melhor, vai fazer uma hipnose para ela simplesmente melhorar o funcionamento do corpo. Achava que eu ia fazer o quê? Agora ela vai ter repulsa por doce e vai ter prazer em comer fruta. Não é isso. Porque eu não preciso parar de comer doce. Eu posso comer doce, mas nos momentos certos é a quantidade correta, né? É isso aqui, ó, o que o pessoal começou aqui, ó. Legal, ao invés de dar uma sugestão, a própria pessoa... Não é isso que sumiu aqui. Aqui. Legal, o que é que o problema não está onde você acredita que ele está. Exatamente. Quando começa a garimpar, você vê que a raiz dele é mais profunda. Exatamente. E aqui, o problema dela de se alimentar melhor estava em querer proteger as filhas. E é por isso que vai ter muito nutricionista que não vai ter resultado, é por isso que vai ter muito psicólogo que não vai ter resultado, vai ter muito coach que não tem resultado, vai ter muito educador físico que não tem resultado. Por quê? Ninguém está olhando para ela com a relação com a filha. Vai estar olhando para a atividade física, vai estar olhando para a alimentação, vai estar olhando para isso, e não para o que realmente estava impedindo ela. E aqui mostra, quem é a melhor pessoa para tratar você é você mesmo. A gente só foi o guia, a gente só foi o GPS para que ela encontrasse as próprias respostas. Não adianta todo o conhecimento que você tem
não admita todo o conhecimento nutricional que você tem, ou educador físico que você tem. Você nunca ia sarar essa mulher se você não fosse olhar para o problema da vida dela como um todo, se ela não fosse olhar. Não tem como a gente descobrir, falar que enquanto o amor dela que ela tinha pela filha para proteger, era o que estava fazendo ela sofrer. Está com isso? Essa é a disruptura. O problema dela era o excesso de amor que ela tinha de proteção, de zelo pelos filhos. E só depois que ela mesma descobriu isso, que ela saiu dessa prisão. Uhum. E na verdade, aqui esse comentário que está aqui não é buscar o erro, né? É buscar a causa. O que está causando aquilo? Porque não significa que está errado. Não tem nada de errado em querer proteger os filhos. Não tem nada de errado. É normal isso. Só que eu não me estava me colocando em primeiro lugar. Exato. O errado é não me colocar em primeiro lugar. E não em protegê-las, né? Eu tenho como protegê-las de outras formas. E aí é onde está disruptivo, gente. Aí está disruptivo, porque eu não trato o emagrecimento. Eu trato a pessoa. É isso que vocês têm que entender. Então as pessoas perguntam assim, nossa, mas você trata fibromialgia, você trata insegurança, você trata isso, trata aquilo. A gente trata o ser humano. É isso que a gente trata. E aí eu vou identificar exatamente o que ela precisa. Se outra pessoa viesse aqui, se algum de vocês viesse aqui para ser emagrecimento, poderia vir algo completamente diferente. E é isso. Não tem receita pronta. A receita pronta ela é o caminho. A minha única questão aqui é fazer a conseguir tirar dela o valor que ela precisa. E aqui é a questão de mostrar a diferença entre o sentimento e a ação, né? Porque lá no começo você foi buscando o sentimento que eu tava. Eu comecei a falar um monte de ação e você me cortou e achou o sentimento que estava por trás daquilo. Exato. Né? Exato. E aí vocês conseguem ver perfeitamente o comportamento que ela estava fazendo, e aí ela foi trazendo um monte de... Não, eu faço isso por causa disso, eu faço isso por causa disso. Ilusão era ilusão. E a gente não pode se deixar preso. Não, qual era o sentimento que tá por trás? Putz, a proteção dos meus filhos, o medo delas sofrerem. Eu não queria que elas sofressem. E aí, quando descobre isso, o mundo se transforma para ela. Ela começa a falar, nossa, eu não preciso proteger elas estão bem, elas estão salvas aqui. Exato. E eu tô rindo aqui porque essa técnica que vocês usaram comigo, que eu sei qual que você pode fazer até a pessoa com o olho aberto, não precisava nem estar no transe para vocês fazerem essa técnica que vocês utilizaram comigo, né? Exato, não precisava do transe formal, não precisava nem fechar de olhos abertos nem fechado, nada disso. Exatamente. E perceba um detalhe, o que eu fiz? Vai você no seu local seguro, e ela poderia chegar do jeito que ela quisesse. Para vocês verem que eu não preciso fazer todo um ritual para chegar lá, ela sabe o caminho, vai lá, pronto. E eu continuo a partir dali. E vocês viram que foi forte para ela. É que a câmera tá meio longe, talvez não dê para perceber, mas você se emocionou, não foi, Cris? Alguns momentos, sim. Isso. Até falei que borrei minha maquiagem. Olha isso aqui, o comentário. Eu vou ter a Cris. Não como fruta, verdura e legumes e sou sedentária. No meu caso, só remédio mesmo. Não! Para de viver essa realidade limitante. Não é só remédio. Para com isso. Porque o problema não é o que você não está fazendo. O problema é o que está por trás de você não comer a fruta, verdura e os legumes. Que sentimento está por trás disso? O remédio é só uma muleta. O remédio é uma muleta. O que a gente está fazendo aqui é para você se desenvolver e ter força. Para você conseguir enxergar o ponto que você não está enxergando. E aí isso é a expansão da consciência. Ela não sabia que era isso. Ela não sabia que era a questão da filha que estava pedindo ela de emagrecer. Ontem a gente falou para vocês, a solução não está naquilo que vocês sabem. Vocês só estão falando naquilo que vocês sabem. A solução está naquilo que você não sabe, que você tem consciência. E o que a gente fez aqui foi resgatar exatamente aquilo que ela não tinha clareza sobre o que ela fazia. Ela tinha consciência que ela fazia isso, mas ela não tinha clareza, ela não estava percebendo aquilo. E quando ela começou a perceber, aí veio a ruptura. Aí que veio o momento eureka, falar, cara, eu não preciso evitar isso delas. Então, parem de falar os óbvios. O óbvio que você está achando que provavelmente não é essa a solução. Você tem que fazer uma hipnose disruptiva para poder sair disso. E olha que incrível, a clínica ASB. Filipe, você fez com ela e comigo ao mesmo tempo. Risos. No meu caso, não faço comida para não correr o risco da minha família me sacrificar. O risco da minha família me sacrificar, como fazíamos com a minha mãe. Exatamente, gente. E aí, quem mais aí rompeu? Você estava ouvindo agora, rompeu paradigmas para você? Teve um rompimento de realidade aí para você? Como é que foi?
Eureka, virei a chave aqui, ó. Tânia, fala aí, como é que você viu aí que virou a chave? Qual foi a mentalidade que virou a chave para você? Olha, muita coisa eu desenvolvi nesse período da formação com o Hipnose 360, com o Clube do 360, porque eu fazia a auto-hipnose todos os dias com o Filipe. Exato. E muita coisa eu virei a chave e melhorei por conta disso, porque todo dia, né, então, para ir no paraíso rápido, como eu fui, é porque eu já faço auto-hipnose praticamente todos os dias. Então, isso ajuda muito, muito mesmo. Perfeito, perfeito. E é isso, gente. Você vai ficando cada vez mais fácil na sua vida. Olha só, o Manuel falou aqui, ó. Achar o sentimento que está por trás da dor. Acho que é por trás, né? Por trás, né? Aí, eu aqui, quero emagrecer 10 quilos. Isso, Eliane. Agora procura aí o que está por trás, impedindo você de conseguir fazer isso. Quais são os comportamentos que você não consegue fazer? Quais são os sentimentos que impedem você de ter comportamento? E qual é a interpretação por trás? Quando eu emagrecer, eu vou marcar Leones lá para todo mundo saber o resultado. Vou marcar a data. Dia 3/2 eu fiz o tratamento com o Filipe, o treinamento, e com o Felipe. É isso, perfeito. Olha aí, ó, inestimável. E aí, pessoal, quem aí, você, tá mais se preocupando com os outros do que com você? E aí você não consegue ter resultado. Agora para de olhar para o emagrecimento e olhe para outras áreas da sua vida. Qual outra área da sua vida você se preocupa mais com os outros do que com você? Cris, aonde mais você estava deixando de aproveitar ou fazer as coisas na vida, onde mais você estava sacrificando não só a sua saúde, o seu emagrecimento, mas o que mais você estava sacrificando a sua saúde por querer proteger as suas filhas nesse aspecto? De você não ter tempo e estar sempre sobrecarregada. O que mais está sacrificando? Por exemplo, às vezes eu quero dormir mais tarde e eu acabo dormindo mais cedo por causa da mais nova. Porque ela não... E olha que isso também foi uma coisa bem bacana, porque essa semana ela começou a dormir sozinha no quarto dela, sem eu ter que ficar lá esperando ela dormir, porque eu apliquei uma técnica de hipnose nela também. Ah, perfeito. Uma sessão que eu fiz com ela. Pra quem tem dúvida se dá para aplicar nos filhos, olha aí, quantos anos tem sua filha que você aplicou? Vai fazer 9 anos amanhã. Ó, que legal, ó, parabéns pra ela. Ela só estava dormindo no quarto dela, antes ela ficava na minha cama, aí eu consegui fazer ela dormir no quarto dela, só que eu tinha que ficar lá até ela dormir. Aí quando ela adormecia, eu ia para o meu quarto. E faz uma semana que ela já está indo para o quarto dela e dormindo sozinha, sem eu ter que ficar lá com ela. Perfeito. E olha que legal. Olha que isso aqui é hipnose disruptiva, onde trata as pessoas e faz toda a diferença. Você percebe que a gente não está tratando o emagrecimento, está tratando a pessoa. Exatamente. E o fato de tratar a Cris, o ser humano Cris, começa a mudar, não só parar de comer, começa a transformar a vida dela como um todo. A vida dela vai começar a fluir de uma maneira que ela não tinha ideia. A qualidade de vida, ó, vai lá para cima. Então é muito além de fazer ela parar de comer. É muito além. A transformação é disruptiva. A transformação é fora de série. Olha só, o emagrecimento vai ser uma consequência só, né? Exato. Exatamente. Olha só o que a Tânia colocou, que impressionante. Eu, como eu mesma, duas versões diferentes de mim, uma ajudando ao outro e a ser muito melhor no futuro. Isso aí. Agora vamos ver aqui as outras pessoas, ó. Somos muito disruptivo, muito legal. Eu também, olha aqui, ó. Amara, eu também estou mais preocupada com meus filhos do que eu. Rompe isso. A Angélica... 19. O pessoal tá falando assim, pessoal, vai estar liberado até 19. Vocês bateram a meta de 275 pessoas, então vocês vão conseguir. Chegar até passar, né? 293. 293, tem uma pessoa, a Angélica falou que com os olhos fechados concentra mais, mas aí depende da técnica, Angélica. Depende da pessoa, depende da técnica. Depende da pessoa, da Pare técnica. de olhar o mundo com o seu mapa. Pare de olhar o mundo com a sua realidade. Exatamente. Bom, Cris, gratidão por você estar aqui, por você proporcionar para essas pessoas essa aula incrível, por você ter sido permitir ser vulnerável, falar sobre a sua vida. Então, muito obrigado mesmo. Gratidão a vocês. Não só por hoje, mas por toda a formação que eu passei, porque o cuidado de vocês é excepcional. Então, assim, desde o primeiro dia que eu tive aula com vocês até hoje, eu me sinto cuidada por vocês, acompanhada. Não é o treinamento que você faz e depois fica largada para se virar sozinho e vamos. Não, eu sinto essa preocupação com vocês até hoje.
e de toda a equipe de vocês. Muito obrigada.